Sabe aquela pontada? Aquela sensação ruim quando alguma coisa que alguém faz ou diz parece que atinge em cheio? Pois é uma coisa que todo mundo sente e muitas vezes dói bastante. Mas e se existisse um jeito de treinar a nossa mente para não levar tudo tão a ferro e fogo, sabe? Pro lado pessoal. Para entender isso, vamos olhar umas situações que, olha, são bem familiares. Vamos lá, primeiro cenário, trânsito. A pessoa tá ali colada na traseira do carro, piscando o farol sem parar. A reação quase que imediata é sentir como se fosse um ataque, né? Uma afronta pessoal. A raiva sobe na hora. O que tal essa? Um amigo ou amiga cancela um plano em cima da hora. Ok, acontece. Mas aí, um pouco depois, a pessoa aparece nas redes sociais toda feliz com outra galera. Isso pode ligar um alerta interno, aquele sentimento de, puxa, então eu não sou tão importante assim? E no trabalho, hein? Depois de semanas de dedicação, de virar noite num projeto, e o único retorno que chega é crítica. Só o que estava errado. É de arrasar. Todas essas situações têm uma coisa em comum: a nossa tendência de absorver tudo e se sentir mal. Mas a boa notícia é que tem um jeito de lidar com isso. Uma estratégia que vem de um lugar bem inusitado. Para dominar essa habilidade de não levar para o pessoal, Frederic Imbaud fez uma coisa bem diferente. Ele resolveu virar árbitro de futebol. Parece meio radical, né? Mas o campo de futebol se tornou o lugar perfeito para esse treinamento emocional dele. E a lógica por trás disso é genial. Pensa bem, qual outra profissão coloca alguém tão na linha de fogo? Cada apito é questionado, a torcida xinga, os jogadores reclamam, a culpa parece que é sempre do árbitro. Esse ambiente super hostil foi, na verdade, o laboratório ideal para ele aprender a criar um escudo contra a negatividade que vinha de fora. Mas, afinal, por que a gente se magoa? A análise mostra que o verdadeiro culpado talvez não seja a outra pessoa. O problema, muitas vezes, é o nosso próprio ego. É aquela nossa necessidade lá no fundo de ter razão, de ser validado, de nunca ser criticado. E isso tudo leva a gente para uma pergunta que pode mudar o jogo, o ponto principal de tudo. Quando surge um conflito, uma crítica, o que é mais importante? Lutar com unhas e dentes para provar um ponto estar certo ou escolher a própria paz de espírito e ser feliz? Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O caminho de estar certo é uma guerra sem fim, sabe? É o ego no comando, e o resultado é sempre o mesmo: conflito, energia gasta à toa. Já o outro caminho, o de ser feliz, é libertador. Ele abre espaço para harmonia, para se conectar com as pessoas, para usar nossa energia com o que realmente importa. Certo, vamos para a parte prática. A primeira estratégia é baseada numa ideia que parece simples, mas é muito poderosa. Na maioria das vezes, a reação do outro não tem a ver com a gente. Pensa naquele exemplo, alguém mexendo no celular enquanto a gente está falando. A primeira reação do ego é, nossa, que falta de respeito comigo. Mas e se a gente tentasse outras possibilidades? A pessoa pode ter recebido uma mensagem urgente, ou quem sabe ela está tão interessada que está pesquisando mais sobre o assunto. Ou simplesmente não é um tema que interessa a ela. Quando a gente muda o foco de eu para o outro, a irritação pode virar compreensão. Mas por que isso é tão difícil? Esse número aqui é de cair o queixo. A nossa mente tem, em média, 50 mil pensamentos por dia. E, pasme, 80% deles tendem a ser negativos. É nosso padrão. A gente vê colegas rindo e o cérebro já conclui: estão rindo de mim. E não que eles só estão contando uma piada. Mudar esse piloto automático exige um esforço consciente. É treino. Só que, e quando essa primeira estratégia não cola? Quando um comentário machuca de verdade? Aí a gente precisa virar a moeda. Porque às vezes o problema não é o que a outra pessoa disse. O problema é a ferida que aquilo tocou. Às vezes, sim, é sobre a gente. Para entender isso, tem uma analogia meio maluca, mas que funciona. Imagina que alguém chegue muito sério e diga: você é uma laranja. Alguém ficaria ofendido com isso? Acho que não, né? E por que não? Simples. Porque lá no fundo a gente sabe que não é uma laranja. Uma crítica só tem o poder de ferir quando toca numa insegurança nossa, em algo que, mesmo que em segredo, a gente teme que seja verdade. Então, o que fazer quando isso acontece? Existe um caminho. Primeiro, admitir, para si mesmo: ok, isso doeu. Segundo, ter um pouco de autocompaixão, tentar entender por que doeu tanto. E terceiro, se for o caso, conversar com a outra pessoa, mas de um jeito vulnerável, falando sobre como aquilo fez a gente se sentir, em vez de acusar. E tudo isso nos leva para a grande lição final, o que amarra toda essa ideia. É uma metáfora muito forte sobre o nosso valor. Um valor que não depende da opinião de ninguém. Pensa numa nota de, sei lá, 20 euros.
Agora imagine que essa nota é amassada, jogada no chão, pisoteada, ela foi maltratada, danificada, assim como a gente se sente quando alguém nos ataca com palavras ou atitudes. A grande questão é, depois de passar por tudo isso, de ser amassada e pisada, quanto essa nota ainda vale? O valor não mudou, continua valendo 20 euros. Apesar de todo o estrago na aparência, o valor dela continua o mesmo. E aqui está o ponto mais importante de todos. Assim como a nota de dinheiro, o nosso valor como pessoa não diminui por causa de críticas, grosserias ou da negatividade dos outros. E essa análise toda nos deixa com uma última reflexão. Se a gente conseguir de verdade acreditar que o nosso valor é constante, que ele não muda, que poder real as palavras de outra pessoa têm sobre a gente? A resposta para essa pergunta pode ser o caminho para uma liberdade emocional de verdade.